Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados para essa segunda-feira? Tem que estar animado, gente. Fácil? Não, não é fácil. Segunda-feira, meu Deus, a gente quer que seja domingo, que seja sábado, seja um feriado, mas estamos aqui. De volta com a nossa leitura da Bíblia, já estamos no meio do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos até o capítulo 24. Então teremos aí mais uns 2 dias no livro de Ezequiel. Estamos hoje no nosso 69º, acho que é dia 69 hoje, da nossa leitura, gente. Ai, que maravilha, já estamos bem encaminhados. Parece que tem tanto ainda para ler, né? Temos o Novo Testamento, terminar aqui os profetas, mas Deus é bom, está conosco. Estamos firmes e fortes. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos a Ti pelo final de semana que o Senhor nos deu, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que renovam nossas vidas cada manhã. Tu és um Deus de amor, de bondade, e está conosco todos esses dias. Vem estar conosco, Pai, abrindo nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Abre nosso entendimento para que nós possamos compreender e viver a Tua palavra. Eu te louvo e bendigo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, capítulo 12, livro de Ezequiel. O profeta cheio de alegorias, simbologias, ele fala muito em parábolas para as pessoas entenderem muitas coisas, porque ele traz a visão espiritual do que está acontecendo, né, em Jerusalém. Mostra o porquê do cativeiro, que esse cativeiro ele não vai ser rápido, ele vai ser um cativeiro demorado, e assim vai acontecendo as visões que o Senhor vai dando para ele. E capítulo 12 começa: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Pois tu, filho do homem, prepara mobília para mudares de país e de dia, e muda de lugar à vista deles, e o teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são causa rebelde. Então faz o seguinte, faz aí, pega a bagagem, já muda rápido e vai, quem sabe o povo vai entender. Porque ele fazia os atos proféticos que envolviam muito ele, né? Escava para ti à vista deles uma parede e tira-os para fora dali. Então abre um buraco na parede. 7. Fiz assim como me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão as escuras e o tirei para fora, e os ombros os levei à vista deles. Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, esta é uma carga, refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. E diz, eu sou o vosso maravilhoso sinal, assim como eu fiz, assim lhes fará eles para o exílio, irão os cativeiros. Então ele está fazendo ali um teatro para as pessoas compreenderem o que vai acontecer, porque havia as histórias do cativeiro, e ele está falando assim, realmente haverá o cativeiro. Também estenderei a minha rede sobre ele, estará apanhado o meu laço, e o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não verá, ainda que morrerá. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a água beberão com susto, pois que a sua terra está despojada de sua abundância por causa da violência de todos que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E agora ele vai mostrar aqui a profecia contra os falsos profetas. Lembra que desde a época de Jeremias, eles falavam, gente, não vai ter cativeiro. E agora eles falam, não, gente, o cativeiro não vai demorar isso não. Imagina, 2 anos e já está tudo certo, já estaremos de volta. E ele fala, não, o cativeiro é demorado sim. E veio ainda a palavra do Senhor dizendo,
Filho do homem, que ditado é que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perseverar toda a visão? Assim diz o Senhor: farei cessar esse ditado, e não servirão mais dele como provérbio em Israel, mas diz-ele: chegarem os dias à palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, farei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que se vê é para muitos dias, e eles profetizam de tempo que estão longe. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Então, eles falavam que, enquanto os falsos profetas diziam que ia ser rápido, o Senhor dizia o contrário. Capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz o que só profetizam os que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, ou seja, aqueles que profetizam o que eles imaginam, não o que o Senhor está falando. Vem vaidade, adivinhação mentirosa, que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os enviou, e não fazem que se espere o cumprimento da palavra. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes mentiras, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor. Versículo 9. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, e se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganosamente, enganando o meu povo. Paz não havendo paz, e um edifica a parede de todo, e o outro rebocam de cal não adubada. 13. Portanto, assim diz o Senhor: um vento tempestuoso ofenderá o meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá de minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir. Ou seja, os profetas falsos irão cair. E tu, filho do homem, versículo 17, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração e profetiza contra elas. E diz: assim diz o Senhor: ai de quem coser almofadas para todos os sovacos, que fazem travesseiros para a cabeça, que toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas como o povo e guardarei vivas as almas para vós? Portanto, versículo 20, diz o Senhor: eis que a ti vou, e contra todas as almofadas com que vós ali caçais as almas como aves, e arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vos caçais como aves. Ou seja, as profetisas falsas também, essas mulheres, o Senhor ia trabalhar nelas. Olha que, visto que entristeceste o coração do justo com falsidades, não havendo eu entristecido, e esforçartes as mãos dos ímpios, para que não se desvie do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais verei adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o castigo para os idólatras. Capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. E veio a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem que a casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, e para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartam de mim, para seguir os seus ídolos.
Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviados os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ou seja, o seu coração está cheio de idolatria. Ai, nossa, como assim? Porque idolatria é toda e qualquer coisa que ocupa o espaço de Deus dentro de nós. Então, essa era... Eles viam o coração do homem que estava ali com outras coisas ocupando o espaço de Deus. Olha o versículo 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões, então eles serão o meu povo e eu serei o Deus, diz o Senhor. Então ele está aqui dando uma chance de arrependimento para o povo. No 12 começa dizendo, veio a palavra do Senhor dizendo a mim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável, sustento do pão, e enviarei outra com ela com fome, e arrancarei delas homens e animais, ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas sua alma, diz o Senhor. Ou seja, Ezequiel está aqui dando o exemplo que a salvação ela é individual. Noé, homem justo, Daniel, homem de Deus, e Jó, homem íntegro que amava Deus. Eles só conseguiriam salvar a sua própria alma. Então, a responsabilidade da salvação ela é individual. Isso já era lá no Antigo Testamento, para você ver. 19. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela vivo, eu, diz o Senhor, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, aqui eles trazem a esse conceito para nós da individualidade. E aí depois, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim os filhos como filha, eis que virão a nós. Ele está aqui falando do remanescente. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor. Então haverá sim um remanescente, aqueles que restarão nela, que está no versículo 22. Capítulo 15, ele vai falar sobre a madeira inútil da videira. Olha isso. E veio a palavra a mim, da palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, que mais é a madeira da videira do que qualquer outro, o sarmento que está entre árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para pendurar em algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as extremidades conforme o fogo, e o meio dele ficará também queimado. Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo. Portanto, assim diz o Senhor, como a videira entre as árvores do bosque que tem entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E saberei que eu sou o Senhor, quando estiver posto a minha face contra ele. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor dos Exércitos. Ai, Deus, o povo, ele está o tempo todo alertando esse povo que é rebelde, né? Olha o 16. As meretrizes e as abominações de Jerusalém. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. Diz, assim diz o Senhor, a origem do seu nascimento procede da terra dos cananeus, teu pai amorreu e a tua mãe Eteia. E quando o teu nascimento, no dia que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para sua purificação, tampouco esfregada com sal, nem voltas de faixas. Não se compadeceu de ti olho algum. Olha 6, se passando eu por ti vi-te manchada no teu sangue, disse, ainda que está no teu sangue, vive. Assim disse, ainda que está no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como renovo do campo e crescente, e engrandecestes e alcançastes grandes formosura, e avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estas estavam nua e descoberta. Ou seja, ele está falando que Jerusalém aqui, como se está falando como se Jerusalém fosse uma menina.
E agora ela cresceu, pegou formosura, cresceu os seios e cresceu o cabelo. Mas estava nua e descoberta, ou seja, desprotegida. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei juramento, e entrei em concerto contigo. Então lavei-te com água, e te enxuguei no teu sangue, e ungi com óleo. Também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino. Eu ornei de enfeite e pus braceletes nas mãos e um colar à roda do seu pescoço. Então ele está aqui associando a Jerusalém a uma menina desprezada que ele pega e cuida. Ó 15. Mas, quando você cresceu, confiastes em sua formosura e te corrompeste por causa da sua fama e prostituíste como os que passavam para seres sua. Meu Deus. E tomaste das tuas vestes e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste com eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. 18. E tomaste as tuas vestes bordadas, e te cobristes, e os cobristes, e o seu óleo e os perfumes puseste diante delas. 20. Além disso, tomaste os seus filhos e as suas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? 22. E que todas as suas abominações na sua prostituição não se lembraste dos dias da tua mocidade. Ou seja, você ficou se prostituindo na sua grandeza. Jerusalém vai crescendo e vai se pervertendo. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominável a tua formosura e alagaste as pernas de todos que passavam e multiplicaste a tua prostituição. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Lembra que eles foram lá para o Egito? Pois pelo que eu estendi a sua mão sobre a sua diminuição e a tua porção, me entreguei à vontade dos que aborrecem as filhas dos filisteus. Também te prostituíste com os filhos da Síria, com os filhos da Síria, porquanto era insaciável, e prostituindo-se com eles, nem ainda assim ficaste farta. Ele faz essa alegoria, gente, são coisas pesadas e duras, mas ele faz essa alegoria de Jerusalém com os outros ídolos, tá? Então ele fala como se ela tivesse uma menina que ele cuidou, que ele ama, que ele cuidou, e agora ela cresceu e está se prostituindo aí com quem ela quer, com os poderosos da Síria. E aí fala, quão fraco é o seu coração, diz o Senhor. Fazendo tu essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Fostes uma mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. Olha a comparação que ele vai fazendo. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres na tua prostituição, pois a ti não anda para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, faz os contrários. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, pois se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas suas prostituições, com os seus amantes, também com os ídolos e as tuas abominações, e o no sangue dos teus filhos que deste. Eis que ajuntareis todos os seus amantes, com os quais te misturastes, como também todos os que amaste, como todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei contra ti, e te descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a sua nudez. E julgar-te-eis como julgadas as adúlteras. 40. Então farei subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra. E 42, assim farei descansar em ti o meu furor e o meu ciúme, e se desviarão de ti. E me aquietarei e nunca mais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade. Olha, diz o 48 aqui. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e suas filhas. Ou seja, Sodoma era o símbolo da perversão, da prostituição, da imoralidade. E ele fala assim, você fez muito pior do que Sodoma. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade,
teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Olha, também Samaria não cometeu metade dos seus pecados e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas e justificaste as tuas irmãs como tal abominações que fizeste. A gravidade da situação, gente, nem Samaria nem Sodoma chegou aos pés do que Jerusalém estava fazendo. Porque, diz aqui no 59, assim diz o Senhor, eu te farei como fizestes, que desprezaste o juramento, quebrando os concertos. Contudo, me lembrarei do seu concerto, do que fiz contigo no dia da tua mocidade. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando recebestes as tuas irmãs mais velhas do que tu com as mais novas. Olha isso. 63. Para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a boca por causa da tua vergonha. Quando me reconciliar contigo, quando tudo fizeste, o que diz o Senhor Jeová. Ainda dá a chance de arrependimento sempre, né? O Deus que ama, o Deus que cuidou e depois foi desprezado. Ele vem, fala todos os castigos e fala, mas ainda assim, quando você fizesse tudo isso, e que você se lembre, se envergonhe e voltar para mim, né, gente? Essa é a questão do arrependimento. 17, vai fazer uma alegoria agora, umas palavras das parábolas aqui sobre águas, alegorias aqui. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, põe a tua parábola e usa uma comparação para com a casa de Israel. Por que ele fazia isso? Para as pessoas compreenderem. Ele trazia, ele fazia esse teatro, ele falava essas alegorias para o povo compreender. E diz assim o Senhor, uma grande águia nas grandes asas se farta plumagem cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou mais alto ramo de um cedro. Ou seja, essa águia era Nabucodonosor. E arrancou as pontas mais altas dos seus ramos e trouxe para uma terra de mercancia, na cidade de mercancia após. Ou seja, Nabucodonosor veio, tirou os nobres de Jerusalém e levou para o cativeiro. Tomou da semente da terra e lançou no campo de semente, tomando-a, pois junto às grandes águas com grande prudência. Brotou e tornou uma videira muito larga e de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou uma videira e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve mais uma grande águia, de grande asa, cheia de penas, e eis que essa videira lançou para elas as suas raízes que estendeu para ela e os seus ramos, para a sua auréola dos plantíos. Esse aqui já é o faraó. Lembra do povo que foi para o Egito, de livre e espontânea vontade, quando houve o cativeiro? Diz assim o Senhor, ela prosperaria? Não lhe arrancará a ele as suas raízes? Olha o 12, diz agora a casa rebelde, não sabeis o que significa estas coisas? Diz, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes e levou consigo para a Babilônia. E tomou uma semente real, e fez concerto com ele, e trouxe sobre juramento, e tornou os poderosos da terra, para que seu reino ficasse humilhado. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Olha aqui o 16. Como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habita o rei, que fez reinar, cujo juramento desprezou, cujo concerto quebrantou, sim, com ele, no meio da Babilônia, certamente morrerá. Então, ou seja, o Egito não poderia salvá-los. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma campanha numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando os baluartes para destruir muitas vidas. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. 21. E todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada. 23. Assim diz o Senhor, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei na principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte
alto e sublime. Ou seja, agora é o Senhor que vai plantar, é o Senhor que vai cuidar desse povo. E no monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro de excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. E assim saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta e levei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz verdecer as árvores de seca. E o Senhor disse, e o farei. Ou seja, o Senhor vai trazer renovo. Agora ele vai falar sobre a responsabilidade pessoal. Que a responsabilidade ela é pessoal. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, e vós dizer essas palavras acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Ou seja, meus pais pecaram e agora eu pagarei pelos seus pecados? Não, gente, cada um vai pagar pelos seus atos. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazei justiça e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação. Andando meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que disser ao seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todo aquele que deveres, mas antes comer dos montes e contaminar a mulher do seu próximo, e emprestar com usura e receber não mais porventura, viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Ou seja, cada um aqui tem a sua história com Deus. Cada um tem a sua responsabilidade com Deus. Se o pai foi bom, não pecou, mas a pessoa não quer prestar, ela que vai pagar. Ela que vai arcar com as consequências dos seus atos. Esse é o resumo do 18 aqui, ó. Aí fala, desviar o aflito da mão e não receber usura de demasia. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo à justiça e guardou todos os seus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. Ou seja, o pai for ruim, o filho for bom, o filho não vai pagar pelos pecados do pai. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os estatutos, fizer isso com justiça, certamente viverá. De todas as transgressões que cometer, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que ele praticou. Ou seja, Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que perdoa, porque ele é um Deus de amor. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações, faz o teu ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não fará memória na sua transgressão. Com quem transgrediu o seu pecado, com quem pecou, nele morrerá. Contudo, a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os meus vossos caminhos torcidos. 31. Lançai de vós todas as transgressões, com que transgrediste, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Então o Senhor dá sempre essa chance de arrependimento, porque Ele é um Deus de amor. Ele é o verdadeiro amor, né? Hoje a nossa frase fala sobre isso, sobre Ele ser o amor. No 19, ele vai fazer uma alegoria aqui sobre o lamento de uma leoa, a parábola da videira aqui, ó. Quando Jeoacás era rei, tá? Quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões deitada criou seus filhotes no meio dos leãozinhos. Fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar depressa e devorou os homens. 11.
Ou 5. Vendo, pois, ela que havia esperado e que sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. 6. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a pagar a presa e devorou homens. 8. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias de Roda e estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere com ganchos e levaram ao rei da Babilônia. 10. A tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas, e ela frutificou e encheu de ramos por causa das muitas águas. 12. Mas foi arrancada com furor, foi abatida a terra, e o vento oriental secou, e o seu fruto, quebrantando-se, e secaram-se as suas fontes. E agora está plantada no deserto, como a terra seca e sedenta, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo, e consumiu o seu fruto, de maneira que não há nenhuma vara forte. Cetro para dominar, esta é a lamentação, que servirá de lamentação. Capítulo 20, a abominação da casa de Israel depois do êxodo. E agora ele vai fazer um resumo aqui. Aconteceu no 7º ano do ano 5º do mês 10, que viram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dizem: Assim diz o Senhor, vós vinde consultar-me? Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor. E julgá-los tu ias, ó filho do homem, julgá-los ias, faz saber as abominações dos teus pais. E aí ele diz: Assim diz o Senhor, no dia que escolhi Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer nas terras do Egito, e levantei a mão e a eles dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Então agora ele vai contar como que o povo saiu do Egito. Toda a história que nós já conhecemos, porque nós lemos bastante e foi refrigerante. Ele fala que levantou a mão para eles, tirar eles do Egito, eles se rebelaram contra eles, que ele fez, porém, foi por amor ao nome dele, para que não fosse profanar diante dos olhos das nações. Deu os estatutos a eles e mostrou as leis. Ele fez, porém, foi por amor do seu nome. Contudo, levantei a mão para eles no deserto. Não obstante, o meu olho lhes perdoou. Eu santifiquei o meu sábado, mas não contive a mão, e o que eu fiz foi por amor. Então ele conta aqui o que aconteceu, né? E aí ele vem falando sobre a perversão do povo. Olha o 33. Vivo eu como o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos fareis passar debaixo da vara e os farei entrar no vínculo do concerto. E aí ele vem falando, né? Ele termina dizendo: Então disse eu: Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábolas? Ou seja, ele conta toda a história de Israel e eles falam assim: mas esse cara só conta história, esse cara só conta história, só conta história. Então, ele nunca é acreditado, né? Mas o Senhor está aqui falando que vai haver recomeço, né? Porque no 44 ele diz: Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ao caso de Israel. Então o Senhor sempre prepara um recomeço. Ele, mesmo ele contando, ele era um profeta cheio de história, né? História sem crédito, para falar a verdade. Mas o Senhor veio reforçando aqui. A espada do Senhor, capítulo 21. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o seu rosto contra Jerusalém, derrama essas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E diz a Israel: Ainda assim, o Senhor, eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Saberá toda a carne que eu sou o Senhor, tirei a minha espada da bainha e nunca mais voltará a ela. 6. Porém, tu, filho do homem, tu respira e suspira à vista deles como quebrantamento dos teus lombos. 7. E será como que eles te disserem, porque os suspiras tu dirás, por causa das novas portas que vêm,
Todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todos os espíritos se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que vem a realização, diz o Senhor. E ele diz: Filho do homem, profetize e diz: Assim diz o Senhor, a espada está afiada e também alcançada, e foi dada ao salar para ser manejada, para que desmaie o coração. Tu, pois, ó filho do homem, propõe os dois caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia, pois ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos indicadores e põe-nos na terra do caminho para a cidade. Um caminho proporás, por onde virá espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém a fortificada, porque o rei da Babilônia parará e na encruzilhada, no centro dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Ou seja, aqui no versículo ele fala: E tu, ó profano ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo de extrema maldade. Assim diz o Senhor: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. E 31. Derramarei sobre ti a minha indignação. Então o Senhor está falando aqui que a espada do Senhor estará sobre Israel. Agora ele vem falando sobre as abominações que estão acontecendo. Vem a palavra do Senhor dizendo a mim: Tu, pois, filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Ou seja, mostra para eles o que eles estão fazendo. E assim diz o Senhor: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmo, para te contaminar. Ao 7. Ao pai e à mãe desprezarem ti, para com o estrangeiro, e usaram de opressão no meio em ti, a órfãos e viúvas, oprimiram em ti. 8. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura na sua separação humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, e outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Gente, é cada coisa. Olha 16. Tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberá que eu sou o Senhor. 20. Como se ajunta a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali os deixarei e fundirei. 22. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundido no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. 25. Conjugarão seus profetas, não há meio no meio dela, e como ruge um leão que arrebata a presa. 26. Os seus sacerdotes transgredirem as minhas leis e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não há diferença, nem discernem o impuro do puro, e aos meus sábados escondo seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa. 28. Os seus profetas têm feito para eles reboco de cal e não adubado. 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, porque essa terra para que essa terra eu não destruísse, mas a ninguém achei. Então Deus falando aqui sobre essa profanação de Jerusalém, né? Essas abominações que eles faziam. 23. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Aqui ele está falando sobre a Jerusalém e Judá, essas duas irmãs, tá? Olá e Olibá. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram como a flor dos filhos da Síria, e como todos aqueles que enamoravam com todos os seus ídolos, e contaminou. Portanto, entreguei na mão dos seus amantes e na mão dos filhos da Síria, que quem enamorava.
Ou seja, eles falavam que Israel, né, foi entregue na mão da Assíria, que tinha se prostituído com eles, e também Jerusalém, que vai ser entregue à Babilônia. Vendo isso, a sua irmã Olibá corrompeu seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que a da sua irmã. Ou seja, Judá, né, Jerusalém foi pior ainda que lá em Israel, Samaria. E aumentou suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos com tintas de tiaras largas à sua cabeça, todo com aparência de capitães, semelhantes aos filhos da Babilônia em cadeia, terra do seu nascimento. Então ele está aqui usando essas ilustrações para mostrar a situação que eles estavam. Então vieram a elas os filhos de Babilônia para o leito dos seus amores, e contaminaram com suas impuditícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs-se descoberta as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como se já tinha apartado da minha mãe. E ela enamorou-se com seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e como fluxo é como fluxos de cavalo. A gravidade da situação, o tipo de gente que ela se envolve, né? E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. 26. Também se despirão e todas as suas vestes, e tomarão as tuas joias de adorno. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que te entregarei na mão dos que te aborrecem, na minha mão daqueles que tinha apartado a tua alma. Ou seja, esses mesmos com que vocês se prostituíram, vai ser eles que vão levá-los ao cativeiro. 43. Então disse a sua envelhecida em adultérios: agora de veras contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela como quem entra numa prostituta, assim entraram a Oolá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos a julgarão, como se julga adúlteras, e como se julgaram as que derramam sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. 48. Assim farei cessar a infância da terra, para que escarnamentem todas as mulheres, e não façam conforme a sua infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor. E agora vamos partir para o capítulo 24, que é a parábola da panela. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano do 10º mês, do mês 10, dizendo: Filho do homem, escreve aí deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém nesse dia. E usa uma comparação para com a casa rebelde, e diz: assim diz o Senhor: põe a panela ao lume, e põe a deitar e deita água dentro, e ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas, espáduas, e enche-a com ossos escolhidos. Pega também o melhor do rebanho, e queime também os ossos debaixo dela. Lá ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço e pedaço, e não caia sorte sobre ela. Ou seja, essa alegoria ele vai falar assim: a panela é Jerusalém, a carne é o povo, e a lenha é o Nabucodonosor, da Babilônia, que vai vir. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha devassada, e não derramou sobre a terra para cobrir com pó. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne, tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então as porá vazias sobre as suas brasas, para que aqueça e queime a sua ferrugem, e se funda com a imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Então ele está falando aqui que a carne cozida numa panela cheia de ferrugem para nada serve, né? É sobre isso aqui, no capítulo 24. E agora no capítulo 24, a partir do 15, o Senhor, a esposa de Ezequiel morre, né? Lá na invasão da Babilônia, e o Senhor pede que ele sequer derrame uma lágrima por ela.
E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia os teus gemidos, não tomarás luto e mortos, e nem turbante se colocar, e nem seus sapatos, nem rebuçará, e nem o pão dos homens não comerá. E falarei ao povo na manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como o Senhor me deu ordem. E o povo diz: Não farás saber o que significa estas coisas? E eu disse: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu profanei os meus santuários, a glória de vossa fortaleza, e o desejo dos vossos olhos, e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas que deixarem cairão a espada. E olha aqui: tereis a cabeça vossos turbantes, os vossos sapatos nos pés, não lamentareis, nem chorareis, etc. E assim vos servirá Ezequiel como sinal, conforme tudo quanto fez, farei. E quanto isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor. 27. Neste dia abrirá-se a tua boca para com aquele que escapar, e falará por seus tempo, não ficará mais mudo. Assim virá a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Ezequiel viveu uma vida de entrega, uma vida de renúncia para o Senhor. Nem no dia da morte ele pôde chorar a morte da mulher que ele desejava, a esposa dele. E Deus fala assim para eles: ó, vocês vão ser levados ao cativeiro, e não é para ficar sofrimento, porque é isso que eu tenho para vocês neste momento. E o Senhor, por ele amar tanto Israel, está ali sempre colocando eles nessa situação ali de mostrar para eles serem levados ao arrependimento. E amanhã, dia 70, já vamos dar continuidade a Ezequiel capítulo 25, tá bom? Espero que vocês até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada.